Olá pessoal, Danilo Augusto, aqui com vocês com mais um tema de hoje. Uma questão também às vezes que eu tenho entre igrejas, algumas igrejas mais conservadoras e umas igrejas mais modernas, a questão das pastoras. Né? Quando eu falo igreja conservadora, não quer dizer que a igreja tradicional ou se a igreja é renovada pentecostal, porque você tem igrejas pentecostais que não têm pastoras e você tem igrejas tradicionais que têm pastoras, como é o caso da anglicana e da luterana. Né? Eles permitem a ordenação feminina e o fazem há relativamente muito tempo. Como no vídeo anterior que eu tinha falado, quando você anatematizar uma igreja ou não, quando você diz que uma igreja é herética ou não, nós temos que analisar a questão bíblica, se realmente isso é errado ou não. Se você vê realmente dentro da questão da bíblica, a preferência é do homem. Você vê que Jesus Cristo ele ordenou 12 apóstolos, não ordenou nenhuma mulher. Depois ele ordenou 70. Ninguém lembra dos 70, mas também ordenou outro grupo, que seria o grupo dos 70, para fazer o mesmo trabalho que os apóstolos, com a mesma autoridade, porque os 12 não estavam dando conta do serviço. Né? Você vê no exemplo bíblico também, você não tem nenhuma mulher ordenada. E dentro da tradição também você não encontra nenhuma mulher sendo ordenada bispa, que seria o cargo de pastora. Se você vê a questão da Bíblia, bispo e presbítero, que no caso presbítero seria pastor, eles eram o mesmo cargo na época. Não era uma pessoa, não era um bispo, não era uma pessoa que comandava vários pastores. O bispo era simplesmente pastor local. Quando você vê Paulo escrevendo nas suas cartas. Quando Paulo fala nas suas cartas, ele recomenda que ao bispo ou presbítero seja marido de uma só mulher, que não seja dado ao vinho, seja hospitaleiro, coordene bem a sua casa. E quando fala do diácono, ele também fala que o diácono tem que ser pouco dado ao vinho e também é uma pessoa íntegra, correta, não ser jovem, seja questão da igreja. É um homem, um homem casado também. Só que, apesar da recomendação serem homens casados para esses cargos, ele não estabelece mandamento, ou seja, isso não é mais uma recomendação que ele dá a Timóteo de quais são o tipo de pessoas que devem ser ordenadas. Entretanto, não fala lá proibindo que homens solteiros ou mulheres assumam cargos nem de diaconia, nem do cargo de presbítero, bispo, episcopos, presbíteros, que na época era o mesmo cargo, só que na mesma função, só que tinha às vezes é chamado de presbítero, às vezes é chamado de bispo, mas é a mesma coisa. Nesse momento da igreja é a mesma coisa, depois não vai ser mais, mas nessa época é. Né? Então assim, não tem proibição. É a mesma questão do batismo infantil. Apesar da orientação ser para adulto, o exemplo bíblico ser todo adulto, você não proíbe o batismo de crianças. Também a Bíblia não proíbe a questão de mulheres assumirem esses cargos. Inclusive, Paulo mostra essa tolerância dele, que a relação mulheres assumirem alguns cargos, pelo menos no exemplo bíblico, para diaconia. Ele fala em Romanos 16, no versículo 1, ele fala da diaconisa Febe. Se você for lá no grego, o título que ela recebe lá, apesar que algumas traduções falam que serve na igreja de quem crenteia, no grego vai estar escrito diaconisa. Então, lá é uma mulher que é uma diaconisa da igreja de Crenteia que ajudou Paulo. A igreja de Crenteia tinha mulheres como diaconia, na diaconia, como diaconisas. Então, você vê Paulo, apesar de na orientação dele ser homem, ele não está amaldiçoando a igreja de Crenteia porque tem uma diácona dentro das suas fileiras. Então, hoje, muito menos nós podemos fazê-lo. Se você prestar atenção, já que Paulo, apesar de não ver Paulo falar a mesma coisa sobre uma mulher bispa, uma episcopisa, no caso, o termo correto em português seria episcopisa, mas como ultimamente as pessoas usam, o termo bispa, também. Mas, vamos usar o termo que realmente se é dito hoje em dia, bispo, igual a bispa Sônia, da Sara, entre outras coisas. Não tem, apesar de não ter no exemplo bíblico nem da tradição de terem mulheres exercendo esses cargos, tem na diaconia, mas não tem para a pastora,
também não tem mandamento proibindo essas mulheres de assumir esse cargo. Inclusive, se você olhar o Antigo Testamento, Débora exerce a função de pastora de Israel. Bom, nós temos que lembrar que o sacerdócio cristão é universal. É o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós fomos chamados, todos nós, homens e mulheres, para sermos nação santa e sacerdócio real, como está escrito lá em 1 Pedro. Então, o sacerdócio cristão ele é universal. Não é como o sacerdócio araônico, que é restringido aos filhos de Arão e na tribo de Levi. Ele é geral, é para todo mundo, homens e mulheres, exercer a sua função como sacerdote da nova aliança de divulgar o evangelho e crescer o crescimento do reino. Então, como o sacerdócio cristão ele não é o sacerdócio do Antigo Testamento, dá para você dizer que chamar Débora de pastora, porque o trabalho do bispo, do episcopo, do presbítero, do pastor na igreja é justamente cuidar das pessoas, que era o serviço que Débora fazia. Débora cuidava das pessoas, orientava as pessoas e falava o que elas deviam fazer ou não. Ela realmente pastoreava, cuidava dessas pessoas, dava orientação, pregava para elas o que deveria ser feito ou não, de acordo com o que Deus mandasse para ela fazer. Então, vendo isso, você já vê um exemplo no Antigo Testamento de uma mulher exercendo o que é o pastorado no Novo Testamento. Ela não está exercendo o sacerdócio como é na lei antiga. Porque pela lei antiga também, nós também não poderíamos ser sacerdotes. Porque o sacerdote da lei antiga é só para os filhos de Arão. Homens, filhos de Arão, que têm a descendência direta dele. Então, se você não é judeu, não é levita e ainda não é filho de Arão, você não pode ser sacerdote pela lei da aliança. Se você começar a equiparar o sacerdócio cristão com o sacerdócio da lei antiga, começar a trazer os deveres, a honra, a glória, a separação do sacerdote do Antigo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança, você também não poderia assumir o cargo você também não poderia se declarar sacerdote, porque da Antiga Aliança é restrito a genética ao sangue de Arão. E se você for levar isso, no Antigo Testamento não tinha sacerdote, não tinha sacerdotisas, Realmente não tinha. E também, se a gente for seguir essa regra, também na igreja cristã não terá, porque nós não somos filhos de Arão por sangue. Então não podemos ter sacerdócios como era na lei antiga para fazer os mandamentos e os sacrifícios como eram feitos antigamente. Então a argumentação que é usada para impedir as mulheres da orientação de Paulo não proíbe a existência de esses cargos como mulheres. Por exemplo bíblico, Débora ela assume a função de pastorado que equivale à função de pastorado da nova aliança, não da velha. E nós não devemos olhar o sacerdócio cristão, que é universal, com o sacerdócio da lei antiga, que é restrito aos homens da casa de Arão. Então, se você for para essa análise, se for para essa questão bíblica, ser extremamente bíblico mesmo, se tem mandamento proibindo as mulheres, ou seja, mandamento deixando exclusivo esse cargo para os homens, realmente você não vai encontrar na Bíblia nenhuma linha que proíba isso. Então, de acordo, lógico que também não é questão de se intitular pastora, não é questão de se levantar dizendo que é pastora, isso é uma questão de um reconhecimento da comunidade, é o conhecimento do Espírito Santo e de autoridade de Deus que vai chamar ela para essa posição. Ela não pode se autoimpor, porque às vezes temos alguns problemas nisso, A pessoa diz que recebeu a unção de pastor, e só porque ela recebeu a unção, ela tem a autoridade de sair da igreja e, já que não estou sendo reconhecido aqui, eu vou sair, eu vou fundar uma igreja. Não é assim, não. Se você é pastor mesmo e Deus te chamou para essa causa, você vai chegar a esse cargo. Deus vai levantar as questões, as formas, a pessoa vai chegar até lá. Vai vir para a mão dela. Agora, o exemplo bíblico realmente indica que esse cargo é preferencialmente para homens. Entretanto, não há mandamento que proíba que esses homens sejam solteiros, apesar da recomendação que seja homem casado, e nem que mulheres assumam esses cargos de diaconia e pastorado. Termina aqui. Boa tarde.